no século III, o que a gente conheceu como gnosticismo, né? E era algo tão estranho essa heresia que estava acontecendo ali, que ela não tinha nome, ela ficou conhecida como a heresia de Colossos, porque ela misturava um pouco de tudo, ela misturava um pouco do platonismo, ela misturava um pouco do judaísmo, ela misturava adoração aos anjos, e uma das coisas principais ali, que essa heresia pregava, era que Cristo ele não era Deus. Ele, por ser matéria, por ter se feito carne, corpo, por ele ter um corpo, ele não podia ser Deus porque a matéria é algo ruim, segundo o platonismo. E Deus não pode ser ruim. Então ele não era Deus, ele era uma criatura abaixo de Deus. E eu gosto de ler a carta de Paulo aos Colossenses como uma carta de amor àquela igreja de Colossos. E é um amor que é engraçado, porque só cristãos podem sentir esse amor uns pelos outros. Porque quem aqui já não teve essa experiência de conhecer alguém que é cristão, mas que você nunca viu, e automaticamente você já sente que você é irmão daquela pessoa, literalmente. Existe algo que conecta a gente. O sangue de Cristo conecta a gente. E Paulo aqui deixa isso muito claro, ele nunca tinha visto essas pessoas. Ele nunca conheceu, ele nunca conversou com nenhum deles, ele não evangelizou nenhum deles. Mas Paulo é movido por amor a escrever essa carta. Porque Paulo entende que ali o que estava em jogo não era algo comum, não era a prosperidade financeira deles, mas era a salvação eterna. Era o descanso eterno da alma daqueles irmãos em Colosso. E Paulo então dá a maior mensagem que alguém pode dar para outra pessoa, para alguém que ama. Por isso que eu falo que é uma carta de amor. Porque quando a gente ama alguém, esse é o maior apelo que a gente pode fazer, que é o que Paulo faz na carta aos Colossenses, que é: olhem para Cristo. No meio de tanta coisa acontecendo, no meio de tanta mentira, de tanta heresia, no meio dos gnósticos, que ainda não eram os gnósticos, mas eu vou chamar para não ter que explicar toda vez, que era o início do gnosticismo, então eu vou falar os gnósticos. No meio dos gnósticos, no meio dos cristãos judaizantes também, que queriam falar para aqueles cristãos novos na fé que para eles serem salvos eles tinham que guardar todas as leis, eles tinham que guardar a lei sacrificial, a lei cerimonial, porque senão eles não seriam salvos. Então Paulo ele escreve essa carta, fazendo um clamor, é um grito de amor de Paulo aos Colossenses, pedindo: olhem para Cristo, olhem para Cristo. E é um grito de amor de Deus para nós. Quando nós lemos a carta de Colossenses, falando: olhem para Cristo. Então Paulo escreve essa carta e a gente viu que Paulo identifica que os colossenses eles estão em Colossenses, mas primeiramente o primeiro lugar onde eles estão é em Cristo. Eles eles são cidadãos de Colossos, mas antes de tudo, se eles nasceram de novo, eles estão em Cristo. Eles têm outra cidadania, eles têm dupla cidadania. Eles estão em Cristo primeiramente e depois temporariamente em Colossos. Eternamente em Cristo e temporariamente em Colossos. E como o pastor Darcy falou, ele já começa a aplicar as primeiras doses do remédio ali nos primeiros versículos, né, de 1 a 8, falando sobre Cristo. De 9 a 12 ele vai falar sobre a oração que ele faz pelos Colossos. Então ele mostra esse amor não só em palavras, mas numa prática, que também é a maior prática que nós podemos ter por alguém que ama, que a gente ama. Orar por ele. Porque a gente pode passar, eu posso ficar aqui a manhã toda falando e por algum motivo vocês podem se distrair, podem não entender aquilo que eu estou falando, pode sentir sono, que não é difícil sentir quando eu estou falando, mas quando a gente ora, a gente está falando com aquele que conhece o coração de cada um. Quando nós oramos por alguém, nós estamos falando com aquele que pode falar de uma forma, assim como Jesus falou com Paulo, ali no momento da sua conversão. E aquilo mudou tudo. Aquilo mudou a história de Paulo. Aquilo transformou Paulo de perseguidor a perseguido. Então quando nós oramos por alguém, nós estamos falando com alguém que tem o poder de fazer todas as coisas. É todo poderoso, pode convencer o pecador do seu pecado. E hoje a gente chega na razão. Eu gosto de olhar para Colossenses, e aí eu não sei, não tenho esse conhecimento, mas talvez seja, sim, o versículo-chave de Colossenses, né? O versículo não, a perícope-chave ali, o conjunto de versículos de Colossenses.
onde Paulo vai falar sobre a obra de Cristo, sobre quem Cristo é e dando um título melhor, que é o título da mensagem, sobre a supremacia de Cristo. E eu queria ler com vocês do versículo 13 até o versículo 23. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Tem textos que a gente, como eu falei aqui no começo, a gente nunca está à altura dessa palavra, né? Ela não tem trechos que são mais inspirados ou menos inspirados, mas eu posso estar errado na minha forma de interpretar, mas tem textos que são, como que eu posso dizer, são gigantes, que realmente a gente nunca vai entender a plenitude desse texto. A gente nunca vai esgotar o conhecimento, porque esse texto ele fala exatamente sobre a pessoa de Cristo. E a gente vai ter uma eternidade para conhecer a Cristo, e a gente nunca vai chegar ao conhecimento completo, né? Porque ele é eterno, ele é infinito, não tem fim, não tem como chegar ao fim do conhecimento. Então, por isso que eu falo, esse texto ele é um dos meus preferidos da Bíblia, e ele está, eu não sei explicar. Mas eu queria começar fazendo uma pergunta aqui. Vocês já foram num casamento, né? Vocês, meu pai e minha mãe casados, eu casado também. E todo mundo aqui já foi num casamento e viu que acontece uma coisa engraçada. Todo mundo ali é só um coadjuvante. Todo mundo ali só está ali para dar um contexto para o que realmente todo mundo quer ver no final das contas, que é a noiva. É o momento que a noiva vai entrar na igreja, então todo mundo fica de pé e vê a noiva, e todo o resto ali está só figurando ali praticamente, porque o assunto principal ali daquele momento é a hora que a noiva vai entrar. Todo mundo quer ver isso, né? E assim é a Bíblia, assim é a história, assim é a nossa história. Todas as coisas foram feitas para Cristo, para apontar a Cristo, para contextualizar a Cristo. Cristo é o centro de tudo, é o centro da criação, é o centro da história, Ele é o centro da nossa vida, e todas as coisas são feitas por Ele e para Ele. Então, por isso, o tema de hoje é a supremacia de Cristo, e a gente vai dividir aqui os versículos, né? O tema a supremacia de Cristo em 3 subtemas, que é do versículo 13 ao 14, na redenção, a supremacia de Cristo na redenção, de 15 a 20 na criação, e de 21 a 23 a prática, diante de todas essas coisas. Então, como nós devemos viver diante de tudo isso? E ele inicia aqui falando da obra. É engraçado a gente ver, porque num primeiro momento, quando a gente lê, a gente crê que Paulo já está falando sobre Jesus, o Filho, aqui, né? Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino
E aí a gente já pensa, essa é a obra de Cristo, na cruz do Calvário. Mas em primeiro momento, Paulo abre falando sobre a obra de Deus o Pai. Porque ele fala que para o reino do Filho amado, do seu Filho amado. Então é impossível desvincular, aqui Paulo já começa a aplicar o remédio contra os gnósticos. É impossível a gente desvincular a obra de Cristo da obra do Pai. Porque eles são um. Eles não são pessoas diferentes, eles não são um melhor do que o outro, mas são a mesma pessoa. E aqui ele mostra pra gente algo que ele fala, ele nos libertou, em outras versões fala, ele nos resgatou, eu acho que é uma palavra mais apropriada, o resgate, porque ele mostra a realidade da situação que Cristo nos encontrou. Ele nos resgatou significa que a gente estava numa situação de cativeiro, onde a gente não podia fazer nada pela nossa própria salvação, onde a gente não podia fazer nada por nós mesmos. Então, Cristo vai como alguém mais forte, como o valente, e derrota aquele que nos mantinha cativos e nos liberta. Cristo, ele nos resgatou, e não só nos resgatou aqui, como o texto fala, mas ele nos transporta, ele não só nos tirou da situação que nós estávamos, mas ele nos leva para algum lugar. E onde é esse lugar? É o reino, mas não é um reino qualquer, não é um reino simples, não é um reino, é o reino do seu Filho amado. É um reino onde transborda o amor do Pai para o Filho, e do Filho transborda a todos nós. Então nós não estamos num reino comum. Nós não estamos num reino simples. Nós estamos no reino do seu Filho amado. E o amor do Pai pelo Filho transborda a nós. Porque como Paulo falou ali no versículo 2, nós estamos em Cristo. E se nós estamos em Cristo, com Cristo, nós recebemos todas as coisas junto com Ele. Inclusive o amor do Pai. Cristo é eternamente amado pelo Pai. Então nós somos eternamente amados pelo Pai. No versículo 14, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Como nós cantamos aqui, nós vimos nosso pecado pregado na cruz em Cristo. Essa é a obra de resgate, essa é a obra de transporte do Pai. Ele enviou o seu Filho. Ele entregou o seu Filho para que nós pudéssemos ter nova vida. Para que nós pudéssemos ser transportados. Nós só entramos nesse reino. E aqui Paulo também continua batendo de frente contra as heresias dos cristãos judaizantes, dos gnósticos. Ele bate de frente falando, não, vocês não entram nesse reino pelas obras, pela lei que vocês guardam, por aquilo que vocês simplesmente têm a capacidade de fazer. Não é por isso que vocês entram nesse reino. Não é por algo que vocês fazem, mas é por graça. A salvação não vem de vocês. A libertação não vem de vocês. O transporte para o reino do Filho amado não é por causa daquilo que vocês fizeram, mas é por causa da remissão de Cristo, é por causa do preço que Cristo pagou por vocês. E no versículo 15, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então quem Cristo é? Cristo não é menor do que Deus. E aqui nós vemos começamos a ver a supremacia dele na criação. Ele é o primogênito de todas as coisas, ele é o primeiro a ser criado. E o fato de Cristo ser o primogênito significa que todas as coisas que o Pai entrega a Cristo transbordam para nós. Ele é o primeiro. Significa que existe mais gente vindo aí. Nós estamos em Cristo. Nós recebemos com Cristo todas as coisas. Mas aqui Paulo ainda não está falando desse transbordar, mas ele está colocando a importância de Cristo na criação. Ele estava com Deus. O fato de dizer que ele é o primeiro, como muita gente vai utilizar esse versículo para falar, não significa que ele teve um momento em que o Filho não existia, então ele foi criado por Deus. Deus é o Pai eterno. E Cristo é o Filho eterno. Porque se houve um momento que não existiu o Filho, não poderia existir o Pai. Se Deus é amor, existe um objeto de amor de Deus. Existe um objeto a ser amado, porque não existe amor em uma pessoa só. O amor ele precisa ter um objetivo, ele precisa ter um objeto amado. E Cristo é o Filho eterno amado por Deus.
No versículo 16, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, aqui, continuando na importância de Cristo em toda a criação. Qual a importância de Cristo em toda a criação? Ele é supremo. Ele está acima de todas as coisas, não tem nada, nenhum poder que a gente possa conhecer que se compare a Cristo. E por que é importante que Paulo deixe essas palavras aqui registradas? Por que é importante que Paulo fale essas coisas aos Colossenses? Por que o Espírito Santo inspirou Paulo para escrever de forma inerrante essas coisas? Porque, como eu disse, é um grito de amor de Deus. Quando Paulo fala da importância de Jesus, quando Paulo fala da supremacia de Jesus, que não existe nenhum poder que esteja acima de Jesus, ele mostra pra gente que colocar a nossa fé em qualquer outra coisa que não seja Jesus é loucura. Não existe nada mais importante do que Cristo, não existe nada que vai responder às nossas orações que não seja Jesus. Tudo que nós recebemos do Pai, nós recebemos por meio de Jesus. Cristo é o centro, Ele tem supremacia. Então é um grito de amor de Deus para nós hoje de manhã. Não coloque a sua esperança em nada. A gente tem o costume de... É muito fácil para a gente colocar a nossa esperança em muita coisa. Eu passei por uma experiência... Acho que... Não sei se foi esse mês, não lembro agora. Eu estava aqui tomando café com a Tati. E a gente estava tomando café, ela parou e falou: Estevão, do nada ela parou e falou: Estevão, o que está acontecendo? Por quê? Eu olho para você, você está triste. Eu olho para você, você parece que não está feliz. E eu virei para ela e falei: é verdade. No decorrer dos dias eu tenho andado com a cara, realmente, eu não tenho sentido tanta alegria. E é estranho, porque eu consegui tudo que eu queria, tudo que eu coloquei como objetivo para 2022 na minha vida, eu consegui antes do meio do ano. E eu devia estar feliz, mas eu não estou. E aí eu parei e pensei, como é fácil para a gente colocar as nossas esperanças em qualquer coisa. É sobre isso que Paulo está falando aqui nessa carta. Como é fácil para a gente olhar para as coisas desse mundo, olhar para os nossos planos. A gente pensa, não, quando eu ganhar um salário de tanto, aí acho que eu vou ser feliz. Paulo está gritando aqui para os Colossenses: olhem para Cristo. Porque a verdadeira alegria a gente só vai encontrar quando nossos olhos estiverem fixos em Cristo, quando a nossa esperança não estiver no emprego que a gente queria ter, quando a nossa esperança não estiver na vida que a gente queria ter, na casa que a gente queria ter, mas quando nossos olhos estiverem fixos em Cristo. Então Paulo aqui ele traz a importância do Filho na criação, dizendo para esses Colossenses que Cristo é maior do que tudo, porque existia nessa heresia de Colossos o culto aos anjos também. Falando que Cristo ali, ele era um ser como os anjos. E Paulo fala, não, ele é maior do que os anjos. Então, enquanto vocês pedem aos anjos, enquanto vocês pedem aos seus deuses, enquanto vocês pedem, vocês não podem receber. Tem muito aqui do sentimento de Paulo em Atos 17, quando ele está andando ali, né, por Atenas, e vê aquela cidade cheia de idolatria, a Bíblia fala que Paulo se indignou profundamente, vendo toda aquela idolatria. E é uma indignação amorosa, não é uma indignação porque aqueles ídolos não podiam fazer nada pelos atenienses. E é o mesmo sentimento que move Paulo aqui. Então no versículo 17 ele continua: ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, todas as coisas dependem de Cristo para existir. Cristo ele não é só criador, mas ele mantém todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ou seja, Cristo é o autor e consumador da nossa salvação. Então, nossa salvação, ela está nas mãos de Cristo e por Cristo a nossa vida subsiste. Nós não estamos na mão da sorte. Nós não estamos na mão de um ser maldoso. Nós não estamos na mão... Nós subsistimos nas mãos de Cristo.
Nós podemos ter segurança. Eu gosto muito do hino, acho que o nome é Canta a Minha Alma, não lembro agora. E ele inicia falando: que segurança eu sou de Jesus. Que segurança nós somos de Jesus. Que segurança nós estamos na mão de um ser que é misericordioso. Nós estamos na mão de um ser que é amoroso. Que tudo aquilo que motiva as suas ações é bondade, é amor, é justiça, retidão. E o amor dele por nós levou ele a morrer numa cruz e a ressuscitar. Que segurança! Essa é a segurança que Paulo transmite ali para os colossenses. Essa é a segurança que Paulo passa a eles. E de novo, é um grito: não depositem a sua confiança. A gente acabou de passar por um tempo de pandemia. E eu fico pensando que realmente foi desesperador. A gente vê o resultado da pandemia na vida de muitas pessoas, principalmente das que não conhecem a Cristo. Porque a vida deles, do dia para a noite, ficou na mão de um vírus. Um vírus não tem misericórdia. Um vírus não ama. Se eu acredito que não existe um Criador, que não existe Cristo e que todas as coisas não subsistem por causa dele, ou seja, ele não é o mantenedor de todas as coisas, minha vida está na mão da aleatoriedade. Minha vida é uma questão de sorte. Pode ser que eu saia e morra, simplesmente por uma aleatoriedade. Mas a nossa vida não. Nossa vida está em Cristo. Estamos escondidos em Cristo. No versículo 18, ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Então Cristo, ele não é só o primeiro da criação, ele não é só o primeiro de todos os seres, mas ele é o cabeça da igreja. Ele é o líder da igreja. Nós somos a igreja. E que segurança de novo, porque nós sabemos que a nossa cabeça não vai guiar o corpo. Assim como quando a gente deseja ir para algum lugar, nosso corpo obedece. Nossa cabeça, que é Cristo, nunca vai guiar a gente para um lugar de morte. E morte que eu digo não a morte física, mas a morte espiritual. Nós temos a segurança que o nosso cabeça, o nosso líder, está nos guiando até Deus, o Pai. Até a nossa morada celestial. A gente não deve se apegar às coisas dessa terra, porque o nosso cabeça está guiando todo o corpo até a Nova Jerusalém, até o nosso lar. E ele tem primazia sobre todas as coisas, ou seja, ele experimenta primeiro todas as coisas. Tudo aquilo que o Pai entrega ao Filho se derrama a nós. Aprove ao Pai que ele tivesse primazia sobre todas as coisas, ou seja, o Pai quis entregar a Cristo todas as coisas para que ele derramasse sobre nós. John Owen, ele fala sobre esse texto, falando que é como o mel, que precisa ser experimentado primeiro pela abelha, para que ela leve até o favo e aí a gente possa então experimentar o mel. E assim é Cristo, ele experimenta todas as coisas e disponibiliza a nós, através da sua obra. No versículo 19, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Cristo é tudo o que nós precisamos, toda a plenitude está em Cristo. Deus quis que assim fosse, que toda a resposta para o que nós procuramos estivesse em Cristo. Então tudo aquilo que a gente precisa, tudo aquilo que a gente deseja, a gente encontra em Cristo. A gente não precisa mais perder tempo buscando em todas as coisas. A gente não precisa mais perder a nossa saúde se matando de trabalhar, porque senão a relação do cristão com o trabalho é algo muito engraçado, né? Porque nós trabalhamos não pelo salário, né? Isso é uma coisa muito difícil até para mim, de não se pegar falando que eu preciso do salário, porque senão eu não vou ter como pagar minhas contas, eu preciso do meu pagamento, Não. O motivo do cristão trabalhar é simplesmente porque o trabalho faz parte do caráter de Deus. Faz parte de Deus. A gente vai ver lá em Gênesis, Deus dando ordem a todas as coisas. E o que é nosso trabalho diário? Se a gente parar para pensar, senão o ato de dar ordem ao caos. Assim como Deus o Pai fez. Então o trabalho para o cristão não é algo ruim.
O cristão não enxerga o trabalho como um castigo porque ele não é, ele vem antes. Jesus, quando vai falar sobre o Pai, fala: o Pai trabalha desde a eternidade. Então, trabalhar para nós é simplesmente um reflexo. Então, nós não trabalhamos para que a gente consiga as coisas. Tudo que nós precisamos está em Cristo. Todo o nosso mantimento, todo o nosso sustento não depende do nosso esforço, do nosso trabalho. Quando a gente coloca no nosso trabalho toda a nossa esperança de conseguir as coisas que a gente quer, de conseguir a vida que nós queremos, a gente se frustra no final. A gente chega na experiência de Salomão, de trabalhar, conseguir riquezas e dizer no final: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. E graças a Deus, porque a gente tem acesso a essa informação antes da idade de Salomão, no fim da sua vida. A gente não precisa chegar até o fim da vida para entender que todas as coisas, a plenitude se encontra em Cristo, não se encontra na nossa satisfação pessoal, não se encontra na nossa diversão. A gente não vai ser mais feliz no dia que a gente viver só para fazer aquilo que a gente quer. Nós vamos ser felizes quando nós estivermos em Cristo. E aí é isso que Paulo fala aqui para os Colossenses. A plenitude, tudo aquilo que vocês precisam não está nas leis dos cristãos judaizantes. Não está no gnosticismo, na liberdade do que o gnosticismo oferece para vocês, a falsa liberdade, mas está em Cristo. Versículo 20: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então a obra de Cristo aqui, Paulo termina falando sobre a obra de Cristo, termina essa parte, essa sessão falando sobre a supremacia de Cristo na redenção e na criação, voltando à obra do Pai, mostrando de novo: a obra do Pai e do Filho é uma só. A obra de reconciliação, a obra de resgate, a obra de salvação é tanto do Pai quanto do Filho. Então Cristo reconcilia com Ele todas as coisas. Cristo traz a ordem para a natureza, para a criação que estava caída e sem ordem. E como diz em Efésios, todas as coisas, para que todas as coisas convirjam em Cristo. Então aqui a gente passa as aplicações práticas, de 21 a 23. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam. Aqui Paulo fala da situação em que nós nos encontrávamos quando Cristo nos encontrou. E aqui algo muito importante que a gente pode ver é: nós demonstrávamos o nosso estado de queda pelas obras que nós praticávamos. Então aqui Paulo também já evita um entendimento errado sobre a graça. Então, se a graça é salvadora, eu posso fazer o que eu quiser e tá tranquilo, eu sou salvo. Não. A nossa prática mostra aquilo que nós somos. Assim como a prática mostrava o quanto nós éramos caídos, a nossa prática diária vai mostrar se nós somos salvos ou não. Se a graça realmente nos alcançou. Então, nós somos salvos e, através da obra regeneradora, o Espírito Santo opera em nós, nos santificando e nos tornando mais parecidos com Cristo. E fazendo com que nós possamos começar a enxergar os frutos dessa obra salvadora. E que alegria que é perceber na nossa vida. Eu não sei se vocês já pararam e se viram quando vocês veem que uma atitude não vem de vocês. Que naturalmente você reagiria de uma forma totalmente diferente a uma situação e você não sabe porquê, mas você reagiu da forma que Cristo reagiria ali. E a gente para e fala: que bom, eu consigo ver já os primeiros frutos do Evangelho na minha vida. No versículo 22, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, Cristo ele nos reconciliou, mas ele não só nos reconciliou, mas ele nos reconciliou com um propósito. E, de novo, eu falo, vou repetir essa expressão, porque eu não encontro outra, mas que segurança. Porque a responsabilidade de nos apresentar a Deus santos e irrepreensíveis não é nossa. Mas é Cristo que vai operando a salvação na nossa vida. Até o dia que Ele vai nos apresentar a Deus santos e irrepreensíveis.
Que segurança saber que é Ele quem trabalha em nós e Ele é todo poderoso. Ele tem todo o poder, Ele pode fazer essa obra que aos nossos olhos é impossível. Paulo vai falar que a nossa inclinação natural é a inimizade contra Deus. Mas Cristo muda isso. Através de Cristo nós temos a segurança que um dia a nossa inclinação natural foi transformada. E hoje a nossa inclinação natural é louvar a Deus, é engrandecer a Deus e fazer tudo para a glória de Deus. No versículo 23, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo aqui deixa uma advertência. Ele fala sobre toda a obra de Cristo, ele fala sobre os frutos dessa obra, ele fala sobre a primazia de Cristo, fala de tudo aquilo que está à nossa disposição. Mas ele deixa um porém. Se é que vocês, como ele mesmo, como o próprio apóstolo fala, examine-se o homem a si mesmo. Será que a gente vê em nossa vida a primazia de Cristo, a supremacia de Cristo? E aqui eu já queria partir para as aplicações. Né? A primeira de todas, proclamar a Cristo é o remédio para toda heresia, para todo falso ensino. E hoje o que não falta são falsos ensinos. A heresia que acontecia antigamente é a mesma hoje em dia. A gente encontra os liberais falando que Jesus, ele não era Deus. Ele era simplesmente um homem muito bom, que deve ser seguido, que a gente deve imitar tudo aquilo que ele fez, mas ele não ressuscitou. É a mesma heresia. É a mesma intenção de tirar de Cristo a primazia, de tirar de Cristo a supremacia sobre todas as coisas. E nós temos, por outro lado, o neopentecostalismo, com as práticas judaizantes, que trazem pra gente toda uma carga de leis. Então você tem que fazer isso para conseguir aquilo, você tem que fazer para conseguir, você está num processo e você precisa acelerar esse processo. Então aquilo que você vai fazer aqui vai interferir se você vai receber de Deus aquilo que Ele tem para você ou não. Não. A nossa segurança está em Cristo. Através dele já é garantido. Paulo fala aos Efésios: nós recebemos através de Cristo toda sorte de bênção. Nós recebemos já. E Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Não existe um processo e a gente precisa acelerar ou atrasar esse processo, mas todo o processo é feito pela ação do Espírito Santo através da nossa vida. Isso não tira nenhuma responsabilidade de nós ajoelharmos, orarmos todos os dias, fazermos nosso devocional, ler a Bíblia, viver uma vida de piedade cristã. Mas a nossa segurança não está nas nossas ações, como os cristãos judaizantes falam, como hoje muita gente fala. A nossa segurança, a nossa salvação está em Cristo. E aqui eu queria finalizar com algumas perguntas que eu queria que você fizesse para você mesmo. Quem é Jesus para você? Ele é supremo? Ele tem supremacia sobre todas as coisas? Cremos em quem o apóstolo disse que Jesus é? Nós cremos em toda essa descrição de Cristo e de sua obra? Será que a gente crê? Será que a nossa prática reflete realmente a crença num Cristo que é supremo? Você ama a Cristo, você o adora e você crê nele? E aqui eu pergunto de uma forma assim, a sua prática diária, não a sua ortodoxia, mas a sua ortopraxia, fala que você ama a Cristo, que você o adora? Porque nós nos reunimos aqui de domingo, nós ouvimos a palavra, nós nos expomos aqui aos meios de graça, mas durante a nossa vida, quando nós saímos aqui e nós somos enviados como missionários, nós refletimos a Cristo? Cristo é supremo na nossa vida, nos nossos relacionamentos? Porque
Eu não sou contra, eu amo o evangelismo da pregação pública, mas eu não vou lembrar quem é o autor do livro, mas falando sobre a história da igreja, ele cita que os maiores responsáveis pelo crescimento da igreja, pelo evangelho realmente chegar a todo mundo, são as pessoas comuns. Algo que cooperou para a expansão do evangelho foi os mercadores, que se convertiam, ou chegavam nos grandes centros onde o evangelho era pregado, ouviam a mensagem, ouviam o evangelho, voltavam para a sua vida cotidiana e levavam esse evangelho. Isso é crer na supremacia de Cristo. Isso é levar o Cristo que é supremo a um contexto onde muitas vezes outras pessoas não enxergam Cristo como supremo. O que Cristo fez é suficiente? É suficiente para a nossa vida? A resposta correta é muito óbvia. Sim, óbvio que é suficiente. Colossenses inteiro fala sobre a suficiência de Cristo. Mas Cristo é suficiente para a gente no nosso dia a dia? Nós vivemos como se Cristo fosse suficiente? Onde Cristo está na sua vida? Deus não cria monstros, é isso que eu queria dizer. Ele não cria ninguém que é muito cristão de domingo, mas é pouco cristão na sua vivência diária. Que é muito cristão no seu devocional de manhã, mas é pouco cristão no seu trabalho. Mas que não trabalha de uma forma cristã. Nossa vida, ela cresce de uma forma ordenada, como tudo que Deus faz. Ele é uma prioridade para você? E com essas perguntas eu queria que a gente levasse essas perguntas para a nossa vida diária, para a nossa prática diária. Vamos lá?